Bom, vamos lá, vamos falar nesse vídeo sobre fechamento de espaços em ortodontia. É muito comum aparecer no seu consultório pacientes com diastemas, ou então você precisar fazer fechamento entre um canino e um premolar em caso de retração, por exemplo. Então eu vou discutir aqui as principais formas de se fechar espaços, quais os cuidados que você deve tomar ao fazer essas mecânicas, certo? Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Mas antes de iniciar esse vídeo, quero lembrar que para você que está com dificuldades em planejar os seus casos, não sabe por onde começar, não sabe qual sequência seguir, tem alguns casos travados que eu sei que é muito comum acontecer, né? Eu tenho um treinamento completo que trata especificamente de planejamento, que com certeza vai te encaminhar, te dar um direcionamento muito mais claro para que você possa, né, destravar esses casos no seu consultório. Então clique no link da descrição para conhecer o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo. Tenho certeza que vai lhe ajudar. Então, antes de iniciar aqui sobre as possibilidades de fechamento de espaço, existe uma lei na física que é importante que você esteja atento ou atenta, que é a lei da ação e reação. Todas as vezes que você fizer uma mecânica para fechar um espaço, você vai estar impondo uma ação no dente de interesse que você quer fechar e no bloco de ancoragem. É ação, reação, lei da física. A não ser que você esteja fazendo essa ancoragem no mini implante, que aí o apoio não vai estar sendo mais em dentes, vai estar sendo feito no osso. Então você coloca o mini implante e movimenta o dente de interesse para fechar o espaço e não vai ter efeito colateral no bloco de ancoragem. Correto? É importante entender isso. Então, nesse sentido, vamos falar sobre situações comuns envolvendo retração de dentes, né? De repente você tem aí um overjet, certo? E você tem uma situação de meia classe 2. A meia classe 2 caracteriza quando você tem os caninos ponta de cúspide com ponta de cúspide, né? O superior com o inferior, com as pontas de cúspide coincidentes. E você tem um overjet ali mais ou menos de uns 4 milímetros. Então você extraiu o premolar e quer fazer a retração para resolver essa questão do overjet. Nesse caso, como nós temos um premolar que foi extraído de aproximadamente 8 milímetros, que é a distância média, né? Você tem mesiodistalmente um premolar, você vai ter o fechamento de 4 milímetros e a perda de ancoragem aproximadamente de 4 milímetros. Então vai dar certo, você vai ter esse fechamento desse overjet leve e uma perda de ancoragem. E aí fechou. Não é necessário, nesses casos, utilizar muitas vezes um mini implante para fazer uma ancoragem. Agora vamos falar de uma outra situação, onde você tem uma classe 2 completa, onde você já tem um overjet bem maior aí, certo? De uns 8 milímetros, que é a dimensão total de um premolar, e você extrair um premolar. E se você não fizer a ancoragem, o que vai acontecer? Você vai ter o fechamento de 4 milímetros, com a retração, né, dessa bateria superior, e a perda de ancoragem de mais 4. E aí você vai fechar o espaço e ainda vai faltar o overjet para você fechar. Então, o fechamento desse espaço para a classe 2 completa, normalmente, quando a gente está falando de retração superior, é importante utilizar um mini implante. E a classe 2 completa é quando nós temos o canino superior totalmente à frente do canino inferior. Agora, vamos falar de diastemas. Então, vamos falar de algumas situações de fechamento de espaços entre os dentes. Se você está diante de um paciente que tem diastemas nos dentes anteriores e você tem um overjet ao mesmo tempo, quando você fechar os espaços superiores, o que vai acontecer? Você vai aproximar esses dentes e você vai ter também uma certa retração, né? Então, nesses casos, é ótimo o fechamento sem precisar se preocupar. Só com elástico em corrente você já vai fechar e consumir esse overjet ao mesmo tempo. Agora, o problema está quando você tem diastemas e os dentes estão topo a topo. Aí, realmente, é complicado, porque se você tem diastemas nos dentes anteriores e você fizer o fechamento, o que vai acontecer? O cruzamento da mordida. Então, você começa a ter um dilema de como que você vai fechar esses diastemas e manter a inclinação desse dente. Existem duas opções, porque normalmente esses casos estão associados com uma discrepância de Bolton. É quando os dentes têm um tamanho menor do que eles deveriam ter. Então, se os incisivos são muito pequenos e você fecha esses espaços, você vai estar cruzando a mordida na frente. Então, se for esse o caso, o que você deve fazer é primeiro um torque vestibular para criar esse overjet, então você fecha esses espaços. Só que aí muitas vezes você vai ter dentes muito pequenos juntos, o que não vai ser esteticamente agradável. E você vai ter dentes, né, incisivos numa posição muito vestibular. Eles não vão estar com inclinações ideais. Então, normalmente nesses casos, você deve analisar a possibilidade de simplesmente aumentar esses dentes com resina, né? Ou com facetas de resina, ou porcelana, enfim. Ver como que você vai identificar se esses diastemas não estão sendo causados realmente por uma discrepância de Bolton. E que aí é a questão do tamanho dos dentes que você tem que se atentar. Isso, lógico, se os caninos já estiverem em classe 1, tiver todo mundo em classe 1. Lógico que você deve se preocupar no caso de serem diastemas com uma quantidade relevante de espaços aí na arcada. Se forem pequenos espaçozinhos ali, você tem, por exemplo, 2 milímetros, né? Um pouquinho aqui no incisivo central, um pouquinho nos incisivos laterais, total, vamos dizer, 2 milímetros. Não precisa se preocupar tanto assim. Agora, se são diastemas generalizados, aí com certeza você vai ter um efeito significativo de lingualização dos dentes, certo? Vamos falar agora na situação onde você tem um primeiro molar ausente na região superior e você quer passar um elástico em corrente de molar a molar para fechar esse espaço. O que vai acontecer? Bom, se os dentes estiverem na região anterior bem encaixados, você
você vai ter a mesialização do molar, mas você também vai ter a distalização da região anterior. Então, se você não quiser essa reação de distalização da região anterior, você deve utilizar um mini implante na região anterior e passar um elástico em corrente trazendo esses molares para a região anterior. Bom, se você é um ortodontista iniciante, está iniciando sua carreira aí na área da ortodontia e quer algumas dicas de quem já está mais tempo na especialidade, vou deixar esse vídeo aqui, com certeza vai ser bastante esclarecedor, tenho certeza que vai lhe ajudar. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.